Quem é o vilão no combate à dengue? Vamos responder essa pergunta justamente no momento que o Brasil está enfrentando novamente uma epidemia contra a dengue, ou seja, não é novidade, só que agora nós temos que pensar o seguinte: falamos do Aedes, falamos da dengue, há alguns anos atrás falamos do Zika vírus e da chikungunya. Bom, neste momento todo mundo está falando somente na dengue. Então, vale muito a pena a gente tentar explicar isso aqui. Quem será o vilão nesse processo, nesse combate à dengue? Será que a gente consegue responder isso? Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Eu vou te convidar, vem comigo, fica comigo nesse vídeo e também lá no Instagram, na nossa conta, engaja, deixa aqui o seu comentário, a sua curtida e também nos segue, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, para quem é esse material? Esse material é dedicado a todos os profissionais de saúde, tanto da assistência quanto da gestão. Vamos seguir. A ideia de vilão, né? Ela traz um lado mau, um lado sórdido, um contraponto ao mocinho das telenovelas, ou seja, aquele que produz um mal. Será que a gente está dizendo que o problema é a doença ou o vetor? Será que isso vai influenciar na nossa análise daquilo que é problema, daquilo que é causa do problema e daí as nossas estratégias elas vão ser feitas? A dengue, ela é uma doença infecciosa, febril, causada por um vírus e que o vírus ele tem quatro, né, sorotipos, ou seja, quatro tipos de vírus. A doença, ela é considerada uma arbovirose. Por quê? Ela depende de um vetor e esse vetor é um mosquito. A partir dessa definição, nós temos algumas palavras-chave, como doença, febril, que é um dos sintomas mais agudos, vírus, com quatro tipos, arboviroses, que são as doenças que dependem de um vetor, e o vetor é um mosquito, e o tipo do mosquito é o Aedes aegypti. Pronto. A partir dessas palavras-chave, a gente começa a pensar quais são os nossos focos. Quais podem ser os focos do combate à dengue? Será que a gente vai focar somente no doente para procurar o acesso? A gente vai falar do vírus? A gente vai focar nos sintomas, no tipo de mosquito? Ou exatamente o mosquito Aedes? Ou a pessoa não doente? Ou todas as opções anteriores? Ou o meio? Bom, se você alinhar suas preocupações com o doente, os sintomas e o vírus, o que é que você vai promover? Você vai promover uma série de ações e investimentos ligados onde atender, como diagnosticar, como notificar. Então você vai se preocupar com o acesso e com o registro daquilo que você faz e como monitorar. Você vai gerar dados também para vigilância epidemiológica. E dependendo do seu estado de saúde, você pode ser atendido ou numa unidade básica de saúde, ou numa unidade de saúde da família, ou no hospital, ou numa UPA, ou em algum pronto-socorro. A partir desse conjunto primeiro de preocupações, que é onde atender, como diagnosticar e como notificar, a primeira dica para médicos e enfermeiros. O atender ele é tão importante quanto o registrar e o notificar. Alguns municípios têm uma preocupação maior, no momento, com o atendimento. E aí cai a qualidade da construção do diagnóstico. Qual código utilizar? E outros municípios que estão pipocando de casos de dengue estão muito preocupados com a notificação para gerar os boletins epidemiológicos e solicitar a ajuda do Estado e do município. E aí cai a qualidade do atendimento. Lembrem-se, o onde atender, que é dependendo do grau de vulnerabilidade, que pode ser na unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, que é a atenção primária, pode ser numa UPA, no caso de sintomas mais agudos, ou até mesmo no hospital, ok. Há necessidade de falar com médicos e enfermeiros sobre a importância da qualidade do diagnóstico. Se for pela CID, é A90 para dengue clássico e A91 para febre hemorrágica. Se for utilizar o CIAP2, é o A77.
tá bom? Jamerson, tu vai falar agora sobre manejo clínico? Não, eu estou falando sobre a conclusão do processo, que é a construção da hipótese diagnóstica, tá bom? Se você mudar um pouquinho o seu foco e for pensar no combate ao mosquito e o tipo de mosquito, você vai pensar nas ações de campo. Você vai lembrar do agente comunitário de saúde, do agente de endemia e também do carro fumacê. Essas são as principais ações e personagens que a gente lembra para o combate ao vetor. Infelizmente, alguns municípios acabam agindo por um caráter imediato e transformando agentes comunitários de saúde, agentes de endemia em agentes de limpeza. Está errado. Tanto agente comunitário de saúde quanto agente de combate à endemia, que vão agir conjuntamente no território para identificar locais que tenham a reprodução do mosquito, ótimo, isso funciona para os dois. Colocar o tratamento químico, né, para interromper, para matar as larvas, também. Mas há necessidade da gente pensar para além disso. A gente não pode deixar viciada a população em que só vão lembrar de combater o vetor quando receber a visita do agente de endemia ou do agente comunitário de saúde. Isso está errado. Há necessidade de ampliar o processo. Por quê? Quando você pensar no combate ligado à pessoa não doente, o que é que você vai fazer com a pessoa não doente? Você vai vacinar e educar. E com o educar, a gente está falando em modificar comportamento. E aí, já vou dar uma dica. Tem o PSE, que acabou de sair uma nota falando da Semana de Saúde na Escola 2024. Isso é inédito, porque a Semana de Saúde na Escola agora está acontecendo no segundo ano do ciclo. E para que serve a Semana de Saúde na Escola? Não vai pontuar nada. É só para dar visibilidade às ações do PSE. Mas a gente vai falar no próximo vídeo sobre essa nota. Tem o PSE, que tem que falar, tem que juntar saúde e educação e fazer bem feito, não é de qualquer jeito. Tem que fazer educação com a comunidade em geral. E como é que eu invisto em educação com a comunidade em geral? Campanhas de marketing, aviso nas redes sociais e investimento na educação em saúde, que é feito por quem? Tanto o agente de combate à endemia, quanto o agente comunitário de saúde durante as visitas aos imóveis. Tem que lembrar disso. Durante essas duas ações de educação, tanto o PSE quanto para a comunidade em geral, seja em campanhas de mídia, seja pela educação e saúde, há necessidade também de falar da importância de vacinação. Antes da vacina, você tem que conscientizar, porque não basta ter a vacina que as pessoas vão correr atrás da vacina, porque não, infelizmente nós viemos de um passado recente de desconstrução da importância da vacina, a gente tem que lembrar disso. Então, há necessidade de fortalecer a cultura da adesão à vacinação, tá bom? E em relação à vacinação, quem cuida disso é a área da imunização, que tem que fazer uma boa logística, tem que estudar muito bem armazenamento, transporte, divisão do material, acondicionamento, tem que estudar as formas de aplicação, qual é o público, quais são as regras e também o registro da vacina. Não adianta somente ter a vacina se você vai perder doses. Não adianta fazer a vacina, aplicar a vacina nas pessoas se você não registrar corretamente. E nesse momento, a quantidade de doses ainda é muito pequena. Nesse momento, a ação da vacinação ainda é muito tímida. Está sendo focada em poucas cidades. E o combate à dengue ela é uma realidade de todo o país. Ela é uma necessidade de todo o país. Então, a gente vai para uma próxima tela que diz o seguinte: se sua preocupação for com o meio ambiente, o entorno, onde vivem as pessoas, você vai se preocupar com qualidade de vida, coleta regular de lixo, água encanada ou fornecimento regular dessa água, o esgoto encanado e a qualidade de moradia. Não adianta uma pessoa que mora numa casa simples deixar todo o seu terreno limpo, sem água parada, mas protegida, ou tentando combater a água parada, virando pneus, cuidando de plantas, permitindo a agente da endemia, se na rua da casa dela tem esgoto parado. Então, a qualidade e a estrutura a serviços públicos também influencia na exposição ao Aedes. Então, a qualidade das vias é importante? Via cheia de buraco com período chuvoso vai acumular água. A água parada
risco de reprodução do mosquito. A coleta regular de lixo é importante? É. Eu posso ter uma rua sem buracos, um esgoto encanado, uma água encanada, mas a coleta de lixo atrasa. Quando chove, a água vai ficar ali empoçada, vai ficar em algum local naquele lixo. Então, quanto maior for a fragilidade daquela região, maior o risco a dengue. É claro que eu posso ter dengues em áreas superestruturadas, com o único risco de água parada é uma fonte e uma piscina, posso. Mas, comparando a quantidade de focos de uma comunidade sem estrutura, uma comunidade frágil, eu vou ter o maior risco nessa comunidade. Tá bom? Então, se a dengue não possui uma causa simples, a solução também não pode ser nem simples nem linear. A gente tem que pensar de forma múltipla e integrada. E assim, as ações elas não são uma após a outra. As ações elas têm que ocorrer em paralelo, ou seja, simultaneamente. Enquanto eu me preocupo com o acesso, com as pessoas que estão doentes, eu tenho que pensar na prevenção, eu tenho que pensar na educação, eu tenho que pensar naquilo que eu tenho que fazer em questão estrutural para melhorar algumas situações. E a vigilância não pode parar, mas a vigilância ela tem que atuar em parceria com a atenção básica, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Daqui a pouco tem próximo vídeo focado no PSE, na nova nota técnica que está trazendo aí a importância do combate ao AIDS no PSE. A gente já vinha falando aqui sobre isso. Finalmente agora o Ministério está dando alguns sinais que algumas respostas estão vindo a tempo, tá bom? E isso é importante, a gente vai trazer aqui para vocês. Então fica ligado, deixa o seu like, se inscreva aqui no vídeo, dê também o seu apoio lá na minha conta do Instagram e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Muito obrigado!